Senhor presidente, eu acho importante, né, que a comunidade entenda o papel do vereador, porque parece que quando nós exercemos o nosso papel de fiscalização, a gente só faz isso. Não, a gente passa o dia atendendo às demandas da comunidade, fazendo projetos, articulações políticas do ponto de vista da nossa representatividade e também fiscalizar. É uma das funções. Porque tem uma militância virtual, inclusive é importante dizer que a Constituição fala da liberdade de expressão vedado ao anonimato. E lá o Código Penal ele vai tipificar como crime a falsidade ideológica. Então, às vezes, a gente começa a ver, mas tem tanta crítica aqui, tu vai ver um fake aqui, outro fake ali, outro fake lá. Né? E isso é importante, talvez isso aí daqui a pouco vire até uma investigação no Ministério Público. Porque isso é crime. E as pessoas têm que saber, porque se não tem coragem de se candidatar, concorrer, ou virem na Câmara conversar, ou se apresentarem como cidadãos e cidadãs, essa militância virtual por debaixo, né, nos porões, né, na escuridão, isso não ajuda a democracia. Então, primeiro, deixar claro, porque quando a gente fez uma notícia ali através de um órgão de comunicação de que viria a votação e pedido de informações, né, a gente sabe como é que vem a reação de uma militância virtual covarde. Covarde. É o nosso papel fiscalizar. A própria comunidade e os pares querem entender como é que foi esse processo de seleção. E isso é importante. Isso, inclusive, é importante para o prefeito, para que, se esclarecer essas questões, se fique sedimentado o entendimento de que foi uma seleção republicana, sem avaliar questões pessoais e partidárias. E é importante querer saber, por exemplo, nós temos a secretária de Recursos Humanos. Aí ela tem o esposo que é diretor comercial da Festa da Uva. Como é que se dá essa construção? É por currículo? É uma coincidência que a esposa seja selecionada secretária e o esposo diretor comercial da Festa da Uva? No caso do coordenador de governo, o senhor Peter, o currículo dele foi pelo potencial como coordenador de governo ou fotógrafo? Porque hoje no governo ele exerce uma função de fotógrafo. Então, essas questões é importante esclarecer, até porque esse parâmetro de fiscalização, quem propôs foi o próprio prefeito. Porque a lei fala em livre nomeação e exoneração, até porque são necessários esses cargos em comissão para que haja a extensão do pensamento do prefeito, do mandatário, na execução do seu programa de governo. Então, são necessários, não em excesso, não ganhando uma Babilônia de dinheiro, mas são necessários. Quem maculou, quem criou esse procedimento, né, de parecer que foi um setor de recursos humanos totalmente isentos, né? Por exemplo, e aqui não vai um discurso bairrista, como é que tantos currículos de Canoas foram selecionados? Não tem gente em Caxias competente para estar nessas funções? Pode ser que daqui a pouco nós vamos descobrir que Canoas é um caso excepcional de expertise em administração pública, e pode ser. Eu imagino que o chefe de gabinete passou por uma rigorosa seleção. Imagino que foi uma banca de pessoas isentas, né, sem partido político, isso é uma coisa feia, que fizeram uma seleção republicana, transparente, cristalina, e o senhor Júlio foi selecionado. Por coincidência, era chefe de gabinete do deputado Carlos Gomes, que é um amigo de Caxias. Né? É um caxiense que eu fiquei descobrindo agora há pouco. Então, essa questão desse tipo de informações, eu acho que é importante para esclarecer essas questões. Né? Também é um exemplo, né? Um CC8 no gabinete do prefeito, essa senhora, e aqui a gente não expõe nome, porque nós não queremos fazer ataques pessoais. Nós apenas pegamos a régua do prefeito e, a partir da régua dele, nós vamos medir o governo dele. Tem uma frase que o prefeito cunhou, eu acho que ela é uma frase importante, ela vai ficar marcada, que ele diz o seguinte: não contrato amigos. Então, imagino que, certamente, no governo não deve ter nenhuma pessoa assim de proximidade mais pessoal, e isso não deve ter sido levado em consideração. Então, senhor presidente, dentre tantas funções da casa, estamos agora exercendo uma de fiscalização, e isso não quer dizer que nós não façamos as demais coisas. Inclusive, e para finalizar, quero deixar dito, e repito, que a nossa bancada, o nosso partido, está totalmente à disposição do prefeito para dialogar. Nós temos ideias para Caxias, nós temos críticas, e o diálogo conosco está aberto. Como não há diálogo do outro lado, enfim, né, nós não podemos fazer essa construção mais propositiva.
A gente faz através de projetos. Não vamos nos olvidar de fazer o nosso trabalho de fiscalização. Obrigado, senhor presidente.